Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PerformaCast. Hoje o Performa tá diferente, o novo roster, coisa chique, hein? Que É isso, um hein? pouco mais feio que o anterior. O roster de sempre é um cara mais bonito, mas é porque nós vamos falar de um assunto um pouco mais denso, que é finanças, planejamento financeiro. Vocês sabem que quando o assunto é finanças no Brasil, o Brasil nos obriga a beber, porque nós não temos uma segurança financeira. E acaba que essa segurança financeira que os empreendedores brasileiros herdam da cultura nacional compromete os nossos negócios. Para a gente ter uma ideia, eu lembro muito quando eu trabalhava como professor na área financeira, o americano ele tem o hábito de fazer a conta do salário anual. Isso já dá um recado interessante porque ele está planejando o ano completo. Então ele já sabe ali que se ele tem uma taxa extra anual, como nós temos aqui IPTU e IPVA, ele já faz essa conta do ano inteiro para já se programar para os próximos 12 meses. Isso é uma diferença cultural gigantesca porque nós fazemos a conta do nosso salário, da nossa retirada, do nosso rendimento mensal. Isso cria uma estratégia muito simples ou muito limitada que impede justamente a gente de enfrentar esse mercado que não é um mercado seguro e constante. Nós temos aqui a economia brasileira é uma coisa. Quem acha que economia é coisa chata é altamente emocionante. Agora nós temos uma discussão do aumento da IOF. Vamos voltar nesse assunto depois para falar do impacto disso nas operações financeiras. O Congresso vetou, a coisa está no STF. Então a gente fica muito inseguro com que decisão tomar. Se eu for trazer isso para o lado do planejamento pessoal, né, vamos pensar em previdência social. Hoje há uma máxima que quem for depender de previdência social, você pode contribuir na expectativa de receber 7, 8 mil, mas é fato que em poucos anos, estamos falando de um cenário de médio para curto prazo, o brasileiro vai receber no máximo um salário mínimo. Ninguém fica sem grana. Mas a previdência social ela vai se transformar numa ajuda de custo. Ela já está caminhando para deixar de ser previdência. Então, quando eu falo isso em termos de planejamento financeiro pessoal e, consequentemente, nas empresas, né, no meio empreendedor, eu preciso criar realmente coisas saudáveis, estruturadas, confiáveis principalmente, para eu ter um patrimônio futuro que eu possa contar. Agora, no âmbito empresarial, se eu não tiver estratégias sólidas, do jeito que o mercado é dinâmico, nós quebramos assim em pouco tempo. Né? Nós conhecemos empresas altamente sólidas, altamente rentáveis, que viram pó do dia para a noite por não ter um planejamento financeiro fundamental. Eu sempre brinco que nós temos 4 pilares nas organizações, brinco não, né? É uma coisa muito séria, que é finanças, processos, pessoas e marketing. Mas de todos eles, o financeiro é o que sustenta por uma questão muito simples. Mesmo que eu seja uma ONG, se eu não tiver grana, eu não vou conseguir colocar minha operação para rodar. Uhum. Então, em cima desse cenário que é complexo, né, para acabar de inteirar, a gente está com uma Selic aí de 15% ao ano. Isso é o paraíso dos rentistas. O negócio aqui, isso mata o empreendedorismo e fortalece a ideia de viver de renda, porque 15% ao ano é muita coisa. Dá para muita gente aí pensar em parar de trabalhar se fosse constante, né, porque tem isso também, e viver de 15% ao ano. E para bater um papo sobre o que nós temos de opção para enfrentar esse cenário tão complexo, tão desafiador, eu tenho aqui esses ilustres. Vamos começar pelo Alander Trade, com esse sobrenome chique. Minha mãe não estava bem, não tava? De onde que vem esse Trade, Alander? Na verdade, a família da minha mãe é árabe. O trad Opa, é bacana. árabe. Isso é do meu bisavô pra lá. A turma tem um sangue quente. Dizem, né? Aí meu avô, a família dele que veio, morou em Abricampo. Isso é o trad, mas a descendente, na verdade, não é árabe, não, né? Eles falam libanês, né? Libanês. Mas é daí que vem o trad. Muito bom. Então, quem é Alander, o que faz, onde dorme, do que se alimenta? Hoje no Globo Repórter. Meu nome é Alander Trad. Eu tenho 34 anos. Cara, Velho, novo, rapaz. Cheguei em Divinópolis tem 4 anos por um processo de expansão de uma empresa de segurança eletrônica, EMIV. EMIV. Era master franqueado, responsável pelo Centro-Oeste e a área 37 aí. Vim para cá para esse processo de expansão e já tem um tempo aí, em torno de 6, 7 meses aí. Entrei com o Paulo nesse projeto justamente para continuar levando essa tranquilidade financeira para todo mundo, que é o que a gente já fazia, que é o que eu sempre fiz, que é o quê? Reuniões e mostrar o lado bom de que muitas das vezes a pessoa não sabe. Sim. Né? Então nós vamos falar, destrinchar um pouco aí do que é essa parte, porque o pessoal, geralmente eles têm medo do que não conhece. Sim. Então o nosso grande desafio hoje é esclarecer
o que o pessoal já deveria saber, o que deveria ser ensinado na escola, e não é, por vários motivos que a gente também vai conversar aqui, porque esse conhecimento, essa educação é tão mal visto por todo mundo aí, né? Acaba que é um tabu, né? Quando o assunto é financeiro, é tabu para muita gente. E é só para a gente adicionar um elemento nessa nossa conversa. Essa questão de planejamento financeiro é algo tão sério, e isso impacta nos nossos empreendedores, porque tem 2 números relevantes. Mais da metade das empresas no Brasil são pequenos e médios empreendedores. Quem sustenta o PIB nacional são pequenos e médios. E quando a gente fala em pequenos e médios empreendedores, provavelmente eu estarei falando do seu Zé da mercearia ao lado da sua casa. Sim. E se eu trouxer a perspectiva da população brasileira, mais da metade da população brasileira é analfabeta funcional. Sabe ler, mas não consegue entender o que leu. Se eu trago isso para a realidade financeira, nós vamos ter pessoas que não gostam de fazer conta, que não conseguem ler algo e entender. Então, se eu precisar fazer uma leitura e falar assim, CDB, CDI, consórcio, eu vou ter uma limitação gigantesca em cima desse assunto. Então, nós temos, de um lado, uma população extremamente carente de segurança financeira, porque não entende, não sabe para onde correr. Isso cria uma oportunidade de mercado gigantesca para as pessoas que podem entregar soluções que realmente funcionam. Desmistificar esse medo mesmo que o pessoal tem em falar de dinheiro. Vamos ensinar a galera a mexer com grana. Isso aí. Bora. Basicamente dinheiro. Bem-vindo, Alander. Obrigado, meu amigo. De cá nós temos o famoso Guilherme Rinaldi. Famoso nada, hein? É ele. Vamos lá. Meu nome é Guilherme, sou de Divinópolis mesmo, tenho 37 anos, pai do Theo, e sou corretor de seguros e trabalho com proteção financeira. E junto com a Alander e com o Paulo, vamos trazer aí uma novidade que é para investimento, planejamento, tudo ligado nessa área aí que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Fazer o patrimônio crescer. Exatamente. E o Theo já tá indo pra academia junto com o Guilherme, já tá botando o menino pra... Exatamente, já tem que começar. Fenômeno. Desde cedo. Isso aí. Muito bom. E de cá nós temos o Paulo Lodge. Bem-vindo, Paulo. Primeiramente é um prazer. Obrigado, Wagner, Alander, Guilherme, de terem feito o convite de estar aqui hoje com vocês. Acredito que só para iniciar aqui, vocês já perceberam que eu não sou daqui de Divinópolis, não sou nem de Minas Gerais, né? Meu sotaque não engana ninguém, sou paranaense, sou pai da Cecília, uma polaquinha branquela que acabou nascendo no Nordeste nessas minhas andanças pelo Brasil, esposo da Caterine, minha esposa aí que aceitou todos esses desafios aí de levar a marca Ademicon, hoje eu sou licenciado da Ademicon, e trazer aqui para Minas Gerais também um pouco do que essa empresa está fazendo de tão diferente no Brasil, de democratizar o crédito, de levar o produto e o planejamento financeiro aí para todas as pessoas, empresas, de todos os tamanhos, como você falou, até o seu Zé da esquina, que está iniciando e tentando evoluir, crescer e levar o pão de cada dia para sua casa, mas também para os grandes empresários e empreendedores que entendem que se sabem utilizar o dinheiro da forma correta e nunca o seu próprio, e sim de terceiros, assim faz com que as empresas evoluam cada vez mais. Fantástico, Paulo. Eu sempre bato numa tecla, por experiência, que dinheiro é um recurso, assim como inteligência, assim como conhecimento. Não adianta muito eu ter muita grana e não saber o que fazer com isso. Nós temos evidências empíricas fortíssimas. Se vocês pegarem as pessoas que ganham grandes prêmios de forma muito fácil, sem preparo para isso, você vê que rapidamente essas pessoas quebram, né? Vamos pegar uma estatística que é Big Brother. 90% dos ganhadores. A grande maioria dos Big Brothers são os caras muito lascados, que tem que depender da imagem ou da fama muito básica, que a gente não pode nem falar que é fama, porque não tem o domínio, o recurso que é a inteligência ou o conhecimento da área. Então vamos chamar essa questão que a Ademicon entrega para os clientes de um recurso extremamente estratégico. E acho que a gente podia começar falando o que é a Ademicon, o que é a empresa, o que ela oferece, qual que é o grande diferencial, o que a gente tem de solução da Ademicon para enfrentar esse cenário que é sempre árido no Brasil. A Ademicon nasce há 34 anos atrás, em um momento que o Brasil também estava com essa instabilidade econômica. Sempre tá. Nunca esteve diferente, sempre, né? Aqui é uma coisa horrorosa. Um momento muito marcante no Brasil, que foi a época Collor, a época que teve uma estabilidade, que todo mundo lembra disso e está nas histórias, e não existia um produto chamado consórcio imobiliário no Brasil.
Sim. O consórcio em si é um produto já de mais de 60 anos e muitas pessoas utilizam isso e já utilizaram e muito conhecido na parte veicular de pesados, caminhões, mas não existia o consórcio imobiliário. A Ademicon ela é pioneira nesse produto, ela lança esse produto no Brasil há 34 anos atrás, em Curitiba, no Paraná, onde é a matriz hoje, e ela começa a se desenvolver. Há mais ou menos 7 anos atrás, a Ademicon ela se torna a maior administradora de consórcios do Brasil. Hoje ela superou já a carteira ativa de alguns bancos, é a recordista nacional em vendas de consórcios em um único mês. Inclusive, é um resultado que foi batido mês passado novamente, com 4 bilhões em consórcios vendidos e comercializados. Caramba, 4 bilhões é muita somente coisa. no mês de mês passado. Que é isso, hein, Paulo? No mês de junho. Uma salva de palmas aí. Que mês de junho, hein, amigo? E foi 4 bi. Foi muito bacana ver a energia, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui com o Gui, a energia de as 240 unidades abertas até a meia-noite de segunda-feira, levando o conhecimento para as pessoas, levando o produto e o que hoje ele está transformando a vida das pessoas, famílias e empresas. Então a empresa hoje é isso, é uma empresa gigante, uma empresa com 240 unidades, um englomerado de grandes marcas como Mitsubishi, Iveco, Librelato, Suzuki, New Holland, entre outras grandes marcas conhecidas, White Label com a Ademicon, e a gente está chegando aqui em Minas Gerais há pouquíssimo tempo, mas já com resultado expressivo também. No ano passado foi 1 bilhão comercializado e já esperamos 2 bilhões, 100% de crescimento nesse ano de 2025. Essas marcas White Label, elas usam a estrutura e os produtos da Ademicon. 100% utilizados. Bacana, não sabia. Para quem é um pouco mais novo, porque nós já estamos chegando aqui nos 50, eu pelo menos, o Alander é um cara novo, vocês são todos novos, eu que sou mais rodado. A época Collor foi muito traumática, né? Foi muito traumatizante, porque aconteceu um troço chamado confisco da poupança. Inclusive, nós tivemos casos de suicídios, né? De pessoas que tiveram todo o seu patrimônio travado e eles tiveram grandes problemas financeiros, porque de um dia para a noite o Collor congelou tudo a expectativa de congelar a inflação, de parar a inflação. Inclusive, vou recomendar um filme argentino, um filme fantástico, eu adoro cinema argentino, que chama Odisseia dos Tontos, Odisseia dos Tolos, não vou lembrar, vocês que estão nos assistindo, pesquisem Odisseia dos Tontos ou Odisseia dos Tolos. E na Argentina aconteceu a mesma coisa, e é a saga de um grupo de pessoas, de um grupo de argentinos que tiveram seu dinheiro congelado e resolvem ir à forra, resolvem vingar, que fala muito desse cenário, a gente identifica muito com o filme, porque eu vivenciei isso, eu lembro de muita gente aí sofrendo, eu lembro de gente chorando, né, por conta do congelamento. E esse congelamento da poupança do Collor já deu o tom do que a economia do Brasil sempre foi, que é algo muito instável. E a percepção que a gente tem é que consórcio ele acaba sendo uma solução perene, uma solução robusta frente a essas instabilidades, né? Eu sempre trabalhei com consórcio, só que uma grande novidade que eu não sabia, que a galera sempre atrela muito a questão de consórcio a veículos. E, na verdade, nós temos hoje uma infinidade de estratégias que podem ser construídas em cima de consórcios imobiliários. Aí eu vou começar com os primeiros desafios, vou falar da vivência que eu já tive com consórcio. Eu já comprei uma carta de consórcio imobiliário e, para contextualizar, o que acontece? A inflação, geralmente, ela cresce de forma constante, vamos falar assim, né? Se eu fosse fazer um gráfico da inflação, ela é uma linha que vai subindo ao longo do tempo. E o valor dos imóveis, eles têm altas e baixas baseado em questões de fatores econômicos. Se o governo coloca muita grana na construção, se o governo aumenta a taxa de juros para o financiamento imobiliário, então, baseado no que eu tiver de ação política, esse mercado ele expande ou ele retrai. Então, geralmente o que a gente tem do aumento imobiliário acaba sendo uma escada, né? Ele vai crescendo assim dessa forma. Vocês percebam que o preço do imóvel fica estável durante um tempo, aí tem hora que o imóvel fica baratíssimo, aí, de repente, o imóvel pula para um valor absurdo. A época em que eu fiz uma carta imobiliária, eu devo ter feito uma carta de 80 mil, a pretensão era comprar um apartamento ou um lote bom por 80 mil. E, de repente, houve um boom imobiliário e o lote foi para 300. E a minha carta era só de 80. Isso é uma experiência ruim para quem trabalhou com consórcio imobiliário. O que o produto da Ademicon é diferente nesse aspecto, né? Como é que eu tenho essa segurança quando o consórcio da Ademicon, o que ele oferece diferente? Eu fiz um consórcio tradicional, né, dos grandes bancos, e foi uma experiência péssima, porque
Quem já teve a oportunidade de trabalhar com investimento, com consórcio, com qualquer coisa dos grandes bancos, né? Os bancos públicos ou privados, mas vamos colocar assim, os bancos do mainstream, sabe que esses bancos, o gerente, ele não tem muito aquela ideia de te ajudar a crescer. Ele quer vender o produto e você que se lasca. Metas, né? Tem que bater a meta dele lá, então Pra ganhar um cartão, o cara te empurra um título de capitalização Ah. sem pestanejar. E aí eu caí nessa, né? Eu entrei na mão de um gerente que não estava preocupado com o aumento do meu patrimônio. E acabou que eu me lasquei, porque com 80 mil eu não comprava nada que eu queria. Bom, o que na Demicon a gente consegue de produtos para contornar esse tipo de situação? Wagner, a Demicon, ela atrelou os reajustes anuais da carta de crédito, os mesmos reajustes do mercado imobiliário, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então você tem uma segurança que o teu poder de compra, ele sempre está garantido, indiferente do que ocorra. Vamos pegar o exemplo da pandemia, nós tivemos um INCC a 14%. Algumas pessoas até comentaram e falaram, nossa, 14%, isso é alto demais, vai impactar um pouco no meu financeiro. Mas em 2002 nós tivemos os mesmos 14% e mostra o Brasil como ele vem sempre sendo instável na economia. Então, atrelado ao que hoje evolui os valores dos mercados imobiliários do Brasil inteiro, logicamente a gente tem que separar um pouco algumas regiões que são diferentes, Sim, né? Mas na média você tem uma segurança que todas as cartas de crédito da Demicon, elas estão atreladas ao mesmo índice da construção civil, exatamente. Da mesma forma, isso é interessante falar, porque muitas das vezes a gente fica atrelado somente a taxas e alguma coisa. Vou dar um próprio exemplo na pandemia que o Paulo falou, na parte de veículos. Às vezes você pega um banco... Veículos foi uma coisa assustadora. Então, Você imaginou que veículos usados ia aumentar de preço? Aí você pega uma taxa desse de banco que você está falando, onde o gerente precisa, sei lá, bater uma meta ou qualquer coisa e simplesmente empurra um produto para te dar um limite a mais, para te dar um cartão melhor. Pra bater a meta mesmo. Para bater uma meta mesmo. E você não acompanha o índice certo, muitas vezes a taxa fica irrelevante. Porque se você tem um carro, na pandemia, quem foi reajustado pela FIPE, levou ferro. Porque você tinha um crédito baixo, a FIPE do carro foi para tanto, você não compra nem metade do carro. Não, eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Imposto sobre ganho de capital na venda de carros usados. Isso acontecia com carro de colecionador, mas com Corsa. Tipo de carro, exatamente. O cara vendia um Corsa e tinha que pagar imposto de ganho de capital, caramba. Então é importante olhar tudo isso quando for analisar uma carta, não somente qual que é a taxa administrativa. Pô, se você colocar no final, nós vamos falar sobre custo efetivo do dinheiro, nós vamos falar sobre tudo direitinho. Porque muitas vezes essa taxa de administração, ao longo de outras taxas, ao longo de outras vantagens aí, cara, fica praticamente irrelevante. A FIP é um exemplo disso. Quem reajustou só pela FIP, o valor aumentou demais. Wagner, antes de você ir para o próximo assunto, é interessante sempre colocar um ponto muito interessante e muito importante disso. Às vezes não é o produto, não é o reajuste, nada, mas sim o atendimento. Sim. Hoje, Sim, total. o Brasil é carente de atendimento. Te contaria a minha experiência. O que acontece? Por que hoje as contabilidades... Existem dois tipos de contabilidades. Existe a contabilidade totalmente passiva daquele contador que ele não te dá nenhum retorno positivo e sim somente os impostos mensais. Só te manda conta para pagar. Existem os corretores de seguros e as agências Só te de seguros que não estão colocando algo que seja positivo para você e para tua família e sim somente o que eles conseguem ganhar mais dependendo do produto. E assim são nos planejamentos financeiros, nos escritórios de investimentos e nas empresas de consórcio também. Então é muito importante você saber com quem você está fechando. Quem é a empresa que você está indo atrás de fechando? Buscar os índices de reclamações no Banco Central. Então, essas são situações muito importantes que precisam ser visualizadas também. Zep, né? A minha experiência particular com carta de consórcio imobiliário, o que aconteceu? Eu comprei de um banco público e houve todo um incentivo na hora de me venderem o produto, né? Porque há metas para se bater. Pessoal, vocês têm que botar em mente o seguinte, todo mundo que é da área de comercial tem meta para bater. Sim. Então, nós precisamos ter uma leitura muito clara de quando alguma coisa está me sendo vendido, se realmente aquela pessoa está interessada em me ajudar ou só ela quer vender. Isso é para qualquer um. E aí, quando eu fui contemplado, a minha carta foi contemplada, eu enfrentei um desafio gigantesco para obter a carta para comprar o imóvel. Eu já tinha o imóvel, eu já tinha ido atrás da corretora, eu consegui um lote por um valor legal. E aí eu não conseguia resolver porque eu não tinha a figura do atendimento, eu era só mais um CPF na agência.
E no meu caso, eu só dei muita sorte porque eu lecionava à época e uma aluna era gerente da Caixa, aí também é obra divina, né? Onde a minha carta foi contemplada, ela foi lá na gaveta, abriu, tirou o papel para fora e chegou na cara de alguém para assinar o troço e liberar para mim. Não fosse isso, eu estava até hoje esperando essa carta sair. Agora, há um detalhe, porque fica parecendo que o consórcio imobiliário é uma opção ruim. Não é. Aí eu vou falar o desfecho da minha história. Eu consegui comprar um lote que estava aquém da minha expectativa. Só que aí, como dizem os antigos, né, quem compra terra não erra. E aí o que aconteceu? Esse lote dobrou de valor com o passar do tempo. Então, ou seja, aquele suposto prejuízo que eu tive, né, que a minha expectativa era de 80, o negócio foi para 200. Com o passar do tempo, esse prejuízo foi coberto. E eu consegui vender rapidamente o lote, porque o lote é uma questão de investimento, que se a região ali ela valorizar, para quem é de Divinópolis sabe, era uma região ali no Bom Pastor, que era uma região meio abandonada, e de repente a Nascentes Gerais fez a estrada ali, o negócio virou uma maravilha. Vendi e com isso eu consegui trocar meu apartamento atual. Que ótimo. Então assim, No contexto geral, no contexto geral, é sempre uma experiência positiva. Claro. É interessante, e eu gostei muito quando o Paulo me apresentou o produto, porque quando você tem algo atrelado ao valor de mercado, então você tem a certeza que a sua carta vai acompanhar. E você também tem a certeza que quando você for contemplado, tem alguém para te ajudar, porque é isso, porque o caminho é burocrático. Sim. Não tem chat GPT que te ajude a vencer burocracia, irmão. Não tem, você não consegue. O pós-contemplação é um dos mais importantes. É Você a acompanhar, área mais você tá do lado. sensível, porque aí tem certidão negativa, tem cartório, tem prazo a ser tem cumprido, prazo a né? ser Que você cumprido, perde. tem a negociação, tem multa contratual se você não cumprir com as suas partes. E aí um bom suporte vai fazer toda a diferença. Exato, É muito interessante o que você falou aí, a gente vai destrinchar mais ao longo disso aí, mas você falou que de qualquer forma, independente se demorou, se não demorou, o consórcio foi bom, te deu lucro. Exato. E é o que a gente fala, de qualquer forma, a gente vai falar sobre as 5 formas de contemplação, de qualquer jeito, se for rápido, se demorar um pouco mais, se demorar muito, se você quiser tirar depois de contemplado, se você não quiser tirar, de qualquer jeito o seu dinheiro ele rende muito. Sim. É um planejamento. Então se demorar de 1, 2 a 10, 12, 15 que seja, dependendo, você vai ter um lucro muito alto. Com tudo. A galera tem que entender o seguinte: rendimento é muito bom, mesmo depois de contemplado. Poupança é 0,5%. Qualquer coisa acima de 0,5% já é lucro. Não tem que. E há uma expectativa na relação financeira que as pessoas se perdem muito e caem muito. Isso, qualquer golpe que as pessoas caem é por conta de ganância. Nós temos uma história aqui, não vamos citar nomes, mas houve uma empresa que oferecia rentabilidade fácil de 2% ao mês. Fácil. Olha, algo fácil, confiável, estável a 2% ao mês, eu fecho meu negócio e vou viver de renda, tá doido? 2% ao mês, né? Com a inflação em tese aí em meio, 0,6, 0,4. Acontece que não era confiável, né? Assim, quem tem um mínimo de experiência na área financeira, você bate o olho em 2% e fala, cara, não faz sentido isso. E aí quando a gente vai olhar para investimentos e estamos falando em 0,7, 0,8, 0,9, parece muito pouco, mas dentro do contexto da segurança, a partir do momento que é maior do que 0,5, já é lucro. E aí nós temos que começar a pensar também, traçar o perfil de quem vai gastar a grana, né? Se eu sou um cara mais conservador, se eu sou um cara mais agressivo. Mas para eu entender também onde que meu investimento vai cair. E aí, vamos falar então dessa estratégia imobiliária. Eu queria que vocês explicassem assim, a carta de consórcio imobiliário, o que dá para eu fazer com ela pessoalmente? O que eu posso criar de planejamento financeiro, eu, Wagner, ou para o meu negócio, e onde que ela se enquadraria? Isso é para um cara mais moderado, um cara mais conservador, para um cara mais sangue nos olhos? Quem que é o cliente, para quem que ela serve? Quem está nos assistindo e está buscando uma solução, qual desse nosso ouvinte, desse nosso espectador que vai poder beneficiar desse produto? Tem uma coisa muito legal que o Paulo falou comigo, no dia que a gente se conheceu, ele chegou, perguntou sobre o meu produto, sobre qual público que eu atingi, ele me falou uma coisa que vai responder muito isso aí. Hoje, se você abordar 10, você lembra dessa frase? Se você abordar 10 pessoas na rua e as 10 te escutarem, no mínimo 7, 8 é o seu perfil.
Ou mais. As pessoas pararem de te escutar. Vai Essa depender do perfil. tempo que você vai ter pra mostrar pra aquela pessoa que aquilo é importante Se pra a ela. premissa for quem precisa de grana, aí é 100%. todo mundo. Vai depender do tempo de você desmistificar aquilo que eu te falei. Da pessoa saber que ela precisa daquilo. Mas todo mundo precisa. É o que a gente começou falando. É pro Zé da o produto é pra Couve todos. até o negócio. Porque a gente tem várias formas de usar o imobiliário, igual você falou. A gente pode usar venda de carta. A gente pode usar para compra, aquisição de bens, Que é a tradicional, né? que é o tradicional. A Quero- gente pode usar. Quero comprar um imóvel, vou fazer a carta, vou me planejar. né? Alavancagem financeira. Aí a gente entra para a parte do planejamento, que a gente vai usar como aposentadoria imobiliária, que nós vamos também destrinchar com uma forma, e que é o viver de aluguel, que serve para isso também. Aquisição, compra, venda e planejamento financeiro. E a alavancagem da forma de dinheiro, de você conseguir pegar dinheiro com essa carta de imóvel. Bacana. Então tem praticamente 5 formas de você usar, que a gente vai identificar o perfil e buscar o sonho da pessoa aí para fazer da melhor forma possível um projeto a médio, longo prazo, sem promessas É. de milagre. O que nós precisamos entender? Como a estrutura sociopolítica, jurídica do Brasil, ela é muito instável, sempre foi, né? Nós estamos falando da época do Collor, mas era antes, é agora. O Brasil é isso. Acaba que o imóvel, ele tem uma realidade, por conta da tradição, nós temos que pensar, é Paraná, né, Paulo? Isso. A percepção que eu tenho é que o Paraná tem a mesma cultura. Aqui em Minas Gerais, praticamente todo mundo aqui deve ter tido um avô que vem da zona rural. Acredito no Paraná também, né? E essa cultura da zona rural era a cultura de terra e gado, né? E a gente, assim, eu tenho vivência, eu tenho clientes dessa área, é um pessoal que tem uma visão financeira talvez muito mais perspicaz do que o cara lá que é um home broker, ele tem uma visão de continuidade talvez maior. Porque há uma segurança realmente quando o assunto é imóvel. E por mais que o governo queira criar, né, taxas e taxação em cima disso, sempre será uma opção positiva, a gente tem que entender isso. E me chamou muita atenção quando o Paulo apresentou os produtos, as estratégias. Então vamos lá, a primeira é o consórcio tradicional. Consórcio adicional. Quero comprar o meu apartamento dos sonhos, vou entrar com a carta, e aí se eu tiver um capitalzinho ali eu posso usar para dar o lance, para ela sair antes, aí deixa de ser consórcio, vira financiamento, e aí no lugar de pagar o aluguel, eu pago a prestação do consórcio, já fiz isso, é o melhor dos mundos, show. Então essa acho que todos conhecem. Sim. Vamos falar das outras 4, o que a gente tem assim de... O que eu posso usar, né? Quais são os recursos que eu tenho para poder alavancar capital, planejar, me preparar para o futuro, igual você colocou. O interessante, vamos começar pela venda da carta, que é o que o pessoal gosta, porque o pessoal vê dinheiro. Hoje a Demicon, ela tem uma modalidade que ela te compra, a própria empresa compra a sua carta, De volta, né? compra de volta, com uma média de 30% no valor da carta. Pós-contemplação. Pós-contemplação. Vou te dar 30% de ganho. 30% no valor da carta. Ela te paga 30% no valor da carta. Ou seja, vamos dar o exemplo de uma carta de 100 mil, pra gente usar números redondos aí. Hoje a gente tem uma modalidade também que é a meia parcela, onde você começa pagando 337, mais ou menos, numa carta de 100 mil. Fantástico. Cabe no bolso Cabe do no cidadão bolso. médio. E Tranquilo. E uma das um dos diferenciais da Demicon em relação à contemplação, que a gente chama de lance fidelidade, que é o quê? A pessoa que paga durante 36 meses corretamente a sua carta, ela sai de um grupo de 1.000, 2.000 que seja, para um grupo seleto das mesmas pessoas que pagaram durante 36 Pagadores meses. em dia. Perfeito. Por isso chama fidelidade, isso é legal. Os porque adimplentes. ele sai de 1.000, 2.000 para 100, 200, 300 que seja. Olha a proporção e a facilidade que você é contemplado muito mais rápido. Probabilidade, 1.000, 2.000 para 200, 300, a sua chance de ser contemplado é muito maior. Lembrando que em instituições tradicionais a gente não tem essa facilidade. Não tem. Não. Foi contemplado. Vamos fazer a conta de 36 a 48, que é a média de contemplação devido a esse grupo fidelidade. Se você pagou 36 meses de 337, vai dar o quê? 15, 16, mais ou menos? Conta de padaria. Né? Vamos por média de 4 e 15 12, mil, 15 mil. verdade. Olha, você investiu 15 mil durante 3 anos, pegou de volta 30. Ah, Alan, mas se eu for contemplado com 4 anos, 48. Cara, você investiu aí 16, 17, voltou 30. Não, mas por pior das hipóteses, vamos ver que demorou 5 anos. Cara, você investiu 20, 21, 22 e voltou 30. Sim. Exatamente. Então, de qualquer forma, a venda da carta, ela é muito interessante, porque você vê dinheiro.
Pegou, resgatou, pôs 30 mil no bolso, vida que segue, vai fazer outra carta, vai investir, vai gastar, vai pegar esse dinheiro para usar como um lance maior numa carta maior. Essa modalidade de venda, onde todo mundo quer fazer um dinheiro em 3, 4 anos ali, que é muito interessante essa modalidade, né? E eu vou lembrar para vocês que a tributação disso, para os cenários mais simplificados, ela é praticamente isento. Isento de Porque basicamente eu tô tendo uma devolutiva de algo que eu já paguei, né? É uma restituição. Então, assim, vamos falar baixo para isso não chegar no ouvido do radar, mas Vai ser praticamente, essas coisas a gente tem que falar, mas assim, não fica encaminhando isso para alguém que você sabe que é do governo. Porque acaba que é uma opção tributária bacana, porque eu tenho muitas vezes títulos com uma rentabilidade ótima, mas quando eu vou resgatar o IR é gigantesco, né? Então, acaba sendo uma opção assim, já vou falar de cara. Se eu investir 15, peguei 30, fantástico. No prazo que você me colocou, é melhor que qualquer opção. Isso nós estamos falando de investimento moderado. Mas vai que você dá a sorte de ser no sexto mês. Logo no começo. Pode acontecer, não é vai impossível. acontecer com alguém. Alguém. Wagner, a E não ideia- fica sendo só loteria, né? Acaba assim, Você tem quanto outras- menor o prazo, menor a rentabilidade, mas ainda é rentável. Eu gosto de colocar isso como uma diversificação. Tem. O segredo do sucesso de um investidor não é você apostar ou colocar todos os ovos na mesma Na cesta. mesma cesta. Então é você diversificar. Quando hoje eu atendo escritórios da BTG, da XP, do Safra, a gente atende muitos investidores no mercado financeiro que a gente sabe que é a minoria do brasileiro. Mas a gente observa muito como eles trabalham com uma diversificação, levando segurança, levando liquidez, colocando em situações que ele possa movimentar, mas também ele trava em algumas outras opções. Quando você perguntou ali sobre aonde que se encaixa o consórcio nisso, eu coloco ele como um produto de investimento com uma segurança muito alta, porque é algo fiscalizado pelo Banco Central. Sim. Desde 2008 você não tem situações de falências de empresas porque modificaram a lei para isso não acontecer, então o cliente está seguro. Você tem um produto de alta rentabilidade, porque quando você coloca ele numa curva com possibilidade, você consegue chegar até 8.000% de lucro, ou então um mínimo de renda fixa, 0,9, 0,8. Então você tem uma segurança que pode ser muito rentável, mas senão você se nivela a uma renda fixa. Vamos pegar o pior dos cenários, 0,8. Caramba. Certo? Muito bom. E, por último, não tem liquidez. Então, quando você hoje investe no mercado financeiro para você ter altas rentabilidades, você tem liquidez? Não. Não tem. Ou é um ou é outro. Consequentemente, você consegue ter um produto com uma alta rentabilidade sem liquidez, só que com segurança. Quem diria que apostando em ações da Americanas, muita gente ia perder dinheiro? Sim. No consórcio isso não vai acontecer. Não há garantias. Só para quem não domina o assunto, quando nós falamos em liquidez, é a facilidade com que eu possa resgatar esse dinheiro. Então, há uma máxima no mercado de investimento que, se a rentabilidade for muito boa, você vai esperar 3, 4 anos para pegar essa grana de volta. Então, você tem uma alta rentabilidade e uma baixa liquidez. Mas se a liquidez for alta, a rentabilidade nunca é. Então, assim, para eu ter o imediatismo de contar com essa grana, eu sempre vou ter rendimentos mais baixos, que é o caso, né, do CDB, CDIs que a gente tem no mercado, que mesmo assim, né, ainda tem uma restrição de 3, 6 meses, que não é uma coisa imediata. E no nosso caso, Wagner, essa liquidez imediata que a gente fala, que é o que a gente bate direto, é o quê? Juros. Sim, Juros de financeiro, Sim. juros de factory. sim. É isso. Ou você planeja um pouco para não pagar juros e ter dinheiro mais um barato. lucro legal, ou se você esperar para não planejar, onde você vai morrer? Vai morrer nos juros. O imediatismo é isso. Vai morrer nos juros, não tem jeito. O brasileiro tem um problema sério. Vocês percebam o seguinte, as pessoas que caem em golpe. Imediatismo. Eu ganhei um iPhone, vou segurar sua bolsa, senta lá para buscar. Vocês percebam que as pessoas que caem em golpe é imediatismo e ganância. Porque Querem as coisas não fáceis. existe milagre financeiro assim. E na área de investimento é a mesma lógica. Então, quando uma pessoa, vamos colocar que você colocou o exemplo da carta, da venda da carta. O pior dos cenários é 0,8, 0,9. Então, o que é algo inteligente para o investidor fazer? Eu estou comprando este produto e a minha expectativa é de 0,8. Agora, se esse negócio der 1,2, meu irmão, Tá doido. porque o mercado financeiro Tá parte 10, dessa premissa. Então, você entra no produto se baseando pelo cenário pessimista e se ele se realizar, era o que você esperava. Mas acontece que nesta dinâmica eu posso ter um cenário extremamente realista, como ser contemplado pelo menos no primeiro mês já de cara,
e aí o céu é o limite. É igual vocês falaram, tem que ser contemplado alguém. Alguém Sempre precisa é. ser contemplado. Sempre é. Então acaba que eu posso falar assim, eu tenho um produto que ele tem uma rentabilidade boa, básica, mas eu tenho expectativas de ganhos muito acima disso e ainda eu tenho um elemento assim, que eu posso falar que é quase a sorte, que é de ser contemplado na primeira e já me dá bem. Né? Não posso contar só com isso, mas é óbvio que é um elemento que a gente tem que colocar no produto. Existe. E é um produto que você não tem a necessidade de atrelar a um único objetivo. Sim. Ele é um produto de um consórcio imobiliário, uma carta de crédito para você comprar, construir, reformar, a parte de varejo que a gente chama assim, que existe dentro do produto financeiro consórcio imobiliário. Traça uma estratégia para a galera ver se aplica, vocês me falam se faz sentido. Vou pegar o teu exemplo aí da carta de 100 mil. Eu queria comprar um carro de 30, mas eu não tenho essa grana, então eu vou começar a pagar R$300 por mês. E aí, vamos supor que de repente lá eu fui contemplado em algum momento com esses 30 mil. Beleza? Por que isso é mais interessante que o financiamento? Porque eu estou pagando as taxas de administração que são infinitamente mais baixas do que os juros que são cobrados por uma financeira. Né? Por mais que o juro quando eu tenho um bem em garantia são acessíveis, a taxa de administração ela vai ser sempre bem menor do que dessa opção. Então acaba que se eu quero comprar um carro de 30 e não tenho essa grana toda e também não quero me morrer em juros de um financiamento e tem tempo para esperar, eu tenho uma estratégia fantástica. Né? Tá aí uma opção. Você pode usar para viagem, para reforma de casa, para o que você quiser. Isso é legal porque cria um balcão, né? Porque eventualmente você está com a carta contemplada. Para quem que eu vendo isso? Vou colocar no mercado de garagem do Facebook. O que eu faço? Venda de garagem no Facebook. Esse ponto, o que eu vou fazer com esse troço? E a própria companhia já compra de volta. É muito importante a gente comentar sobre isso, porque o comércio de cartas contempladas é um comércio real, ele existe. Sim. Só que ele não tem uma coisa que é a segurança jurídica. Sim. Você pode vender sua carta no mercado, como você falou, no LX, no Marketplace, só que você transfere essa carta e não recebe o dinheiro. Como pode acontecer o contrário. Sim. Na Admicom, quando ela cria esse aplicativo, quando ela cria essa plataforma para comercializações dessas cartas... Essa garantia jurídica. Segurança jurídica. Você não está depositando dinheiro para um terceiro que você não conhece. A empresa se responsabiliza pela operação. Ela está assumindo essa responsabilidade. Fantástico, fantástico, fantástico. E no mercado é a única que trabalha com essa operação. Fantástico. Bacana, então vamos lá. O consórcio tradicional, a venda de carta, o que mais que eu posso criar de planejamento financeiro para me estruturar usando carta imobiliária? É legal, Wagner, de comentar ali assim, porque as pessoas conhecem o varejo. Então, vamos frisar novamente. O consórcio ele foi criado para comprar um imóvel, para construir um imóvel. Algumas pessoas acham que não dá para construir, dá para construir. Você pode utilizar para uma reforma, construir uma piscina, uma edícula, você fazer alguma coisa assim e quitar financiamentos. Desde outubro, setembro do ano passado, saiu uma lei que também quita home equity, CGI, crédito com garantia imobiliária. Então, é mais uma novidade que muitas pessoas não conhecem. É um título, né? Eu posso utilizar esse título para pagar várias coisas. Perfeito. Então, isso é um pouco mais comum. Mas quando a gente sai disso e vai para investimento, a venda da carta, primeiro ponto. Agora, é muito importante a gente tocar num assunto que isso sim é algo que, pelo menos... A cada 100 pessoas que eu converso, 99 não sabiam ou não conhecem. E quando essa única pessoa conhecia, é atrelado àquilo que o Alander comentou, é fazer dinheiro, fazer capital de giro. Vamos pensar. O consórcio está escrito lá na lei do Banco Central que o consórcio ele não é um produto de capital de giro. Sim. Mas a gente sabe que muitas e muitas pessoas, empresários e empreendedores, utilizam consórcio para esse fim. Sim. Como eles fazem isso hoje no mercado tradicional de cartas de crédito? Eu e você, Wagner, somos sócios. Você tem a tua casa, eu tenho a minha casa. Eu faço um consórcio no meu nome, nós temos um negócio, eu compro a sua casa. Eu transfiro o seu patrimônio, eu transfiro o seu bem para mim, o dinheiro cai na sua conta, porque nós somos sócios de um negócio e a gente vai movimentar esse dinheiro na nossa empresa. O que isso influencia negativamente? Pagamento de impostos, como ITBI. Patrimônio, impostos de renda, teu patrimônio não é mais teu, é meu agora. Era um princípio da personalidade, porque eu estou misturando dinheiro de sócio com dinheiro da empresa. Exatamente. Então, isso é comum, é feito. A gente tem ciência que é realizado dessa forma. Gambiarra financeira. Que dentro da... técnico avançado. Exato. O que a Admicom ela utilizou dentro da lei 11.795 de 2008, para a gente trazer isso como um benefício para o empresário e para o empreendedor. A Admicom ela realiza a operação com o próprio imóvel do empreendedor, do empresário.
ela consegue utilizar o consórcio no mesmo formato de um CGI, de um crédito, um garantia Não imobiliária. precisa comprar o seu imóvel. Você não precisa fazer essa recompra, É. você não precisa pagar o ITBI, você não precisa fazer essas operações de transferências de patrimônio e o dinheiro cai na conta do consorciado. E acaba que na estratégia original de gambiarra, você tem custos, né? Porque você vai ter Exato. que transferir Transferir, essa grana, pagar contemplação, ITBI, declarar. cartório e tudo mais. E aqui eu economizei meu caminho porque eu já tenho um produto que eu negocio ele, né? Eu transformo ele em... E Wagner, você que está nessa área, se hoje você chegasse para qualquer empresário que você tenha na sua carteira, e você chegasse para ele e falasse assim, ó, eu tenho a disposição de um planejamento onde você vai ter um dinheiro com um custo médio entre 0,2 a 0,8 ao mês. Algum não ficaria interessado? Ah, tá doido. Então, hoje, a ideia de nós trazermos a empresa e a empresa estar se tornando a maior e cada vez se distanciando mais das outras, Sacando é a mais gente do mercado. levar essa educação financeira para os empresários, empreendedores e famílias. Porque Fantástico. atrás de cada CNPJ existem diversos CPFs que dependem dessa empresa. Então, o papel hoje da Demicon é a democratização do crédito e levar esse conhecimento para dentro das empresas. Nós chamamos de empreendedorismo de subsistência, né? O empreendedor brasileiro, ele sustenta a família com a grana da empresa. Então, isso é uma coisa fantástica. Deixa eu só te dar um exemplo aqui rapidinho do que o Paulo está falando, que é interessante. Quando a gente fala dessa parte do fluxo de caixa, é justamente isso. Qual o empresário hoje que não, muitas das vezes não quer ter um dinheiro em caixa à vista, barato, para fazer qualquer coisa? Ontem mesmo eu estava atendendo um cliente meu, ele tem uma loja de celulares. Eu perguntei para ele, cheguei para ele e falei assim, como é que você compra seus produtos hoje? Aí ele, chega lá, me manda o boleto e eu parcelo de tantas vezes. Eu, bacana. Você concorda que se você tivesse um dinheiro disponibilizado, parado no seu caixa, e você fizesse uma proposta para esse cara de comprar à vista, qual o desconto que você acha que você ganharia? Sim. Ele falou, ele me dá uma média de 5%, 6%, que às vezes eu compro um pouquinho. Você concorda que esses 5%, 6% que você economiza por fazer uma compra à vista já paga praticamente a sua prestação Sim. semestral, anual, que seja, Sim. do consórcio, que o consórcio está saindo praticamente de graça, as parcelas. Se você colocar o que você economiza por ter dinheiro em caixa, Sim. por fazer essa operação, Exatamente. Sim. por isso que, entendendo a dor da pessoa, você consegue formatar de acordo com a necessidade do cara. Talvez o cara, se comprar à vista, você consegue um desconto em qualquer lugar que você vai. Sim. Aquela Sem famosa dúvida, pechincha. Pô, É. à vista, quanto você me dá de desconto? Se fizer Tem um a choro. É. Tem um choro. no próprio desconto, Wagner, o cara já economiza, já pagou praticamente a parcela. Só se tem o caso do empresário que o Paulo soltou isso aí. O cara com dinheiro em caixa, o cara faz milagre. Essa opção ela é fantástica porque na área de investimento, também na área de planejamento financeiro, nós temos que entender que se eu tenho domínio do conteúdo da informação e se eu tenho tempo, beleza. Então, eu sempre terei ótimas opções de investimento se eu domino muito o assunto. Então, vamos lá. As pessoas me procuram e falam, Wagner, o que você acha do mercado de renda variável? Né? Mercado de ações, como é que você vê? Fala, você domina o assunto? Você entende tudo de bolsa? Não. Você tem tempo para ficar monitorando, estudando o balanço, analisando tendência, acompanhando o mercado? Não. Então, paga alguém para fazer isso para você. Não quero pagar. Então, vamos para um negócio mais simples. Então, Facilita. sim, a grande questão do consórcio, que é uma estratégia financeira simples. Você não tem que ter muito domínio da área, muito conhecimento. Você precisa saber só fazer o básico de contas. No caso do capital de giro, vamos pegar o cara lá do celular. Ele compra 10 celulares, vende 9. Compra 10, vende 9. Então ele tem ali uma constância do negócio dele bacana. De repente, ele compra 10 e vende 2. E aí ele está com o estoque emperrado, ele estava contando com o recebimento que viria, não vem, ele vai precisar de capital de giro. O que esse cara faz nessa hora? Corre no banco. Então, quando corre no banco e faz um empréstimo de capital de giro, ainda tá bom. Hoje é fora. Mas se lasca no mercado. cartão de crédito pessoal e vira aquele balaio. E geralmente, onde o pequeno e médio quebra, é aí. Primeiro que falta mensurar a necessidade de capital de giro, mas não vamos descer tão a fundo. Se eu tenho uma estratégia de consórcio para aumentar meu giro, porque a lógica seria a mesma do carro, né? Eu vou colocar ali R$300 por mês e de repente vai cair 30 mil para mim e eu vou pegar essa grana, então vou colocar no meu negócio para ficar meio que parada, né? A ideia do capital de giro é o seguinte, você tem uma caixa d'água, o cano que sai a água são as suas despesas, os seus gastos, o cano que entra a água é a sua receita. Então eu tenho que ter um nível de água ali necessário, porque se está entrando a mesma quantidade de água que sai, ou seja, a receita e as despesas estão equilibradas, a caixa de água está sempre cheia.
Mas se a água parar de entrar, se a receita parar de acontecer, o nível da caixa vai baixando e de repente falta água na casa da pessoa. Essa água que fica parada na caixa, vamos falar assim, que não está parada porque ela está sempre sendo renovada, é o capital de giro. E empreendedor tem essa dificuldade gigantesca de entender que eu tenho que deixar, não estar parado, mas eu tenho que deixar uma grana no meu negócio aqui, porque as minhas entradas e as minhas saídas não batem sempre, quase nunca. Aliás, a maioria, a exceto se entrada você é tem menor. transporte público, que você tem que. Você paga pelo serviço antes de usar, né? Que você paga antes de entrar no ônibus. Exceto em empresa de transporte público, qualquer negócio tem despesas muito antes da receita acontecer. Né? Muito antes do serviço ser entregue, muito antes do produto ser entregue. Se você pegar hoje dentro da tua carteira, quem é o cliente, a empresa mais antiga que você atende? Quantos anos tem essa empresa? Eu tenho um cliente de 30 anos na área de 30 anos. confecção, indústria. Se você chegasse para ele há 30 anos atrás, com dinheiro, ele aceitaria. Total. 10 anos atrás. Não. Hoje. Hoje não sabemos. E se a gente chegar daqui a 10, 15 anos, qual vai ser o papo com ele dentro de uma negociação de alavancagem, de evolução, de crescimento? Nem sabemos se poderemos conversar. A grande situação que hoje observo dentro dos atendimentos de empresários e empreendedores é que, indiferente do tempo, o dinheiro sempre é bem-vindo, ainda mais quando é dinheiro abaixo do custo financeiro que é o Brasil. Bacana. Então, quando a gente demonstra para o cliente que se eu chegasse para ele hoje, um empresário da sua magnitude, desse tamanho, 30 anos com uma porta aberta, e falasse para ele assim, eu tenho R$3.500 para te emprestar agora, ia fazer alguma diferença no caixa dele? Agora, se ele Finanças tem desse problema, né? Ou é tudo ou é nada. Agora, se ele planejasse esses R$3.500 se tornassem R$1 milhão, faria diferença na empresa dele? Total. Então, o que a gente observa? Que R$3.500 por mês não faz a diferença no caixa dele, nem entrando e nem saindo. Se não faz essa diferença saindo, o planejamento para alavancar R$1 milhão a um custo abaixo de 1% ao mês faz muita diferença para qualquer empresário. Sim. Então, a ideia hoje de a gente estar trazendo a empresa aqui para Divinópolis e aqui para Minas Gerais é mostrar essa consciência que as empresas e os empresários, indiferente do tamanho, têm que ter. Eles precisam entender que para uma empresa evoluir e não fechar, quantas empresas fecham em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos por falta de planejamento? Tem que ter um planejamento. Se elas não tiverem isso, elas nunca conseguem ter essa evolução. O brasileiro, ele sempre trabalha no limite, cara. É sempre assim em cima. Paulo, eu vou pontuar uma coisa aqui que me ocorreu e me fala se você também tem essa perspectiva. Vamos pegar a parcela que seja de R$350, que seja de 3.500. Geralmente as pessoas têm uma resistência muito grande, falam, não, mas isso não vai caber no meu caixa, né? Nossa, como farei? E a perspectiva pessoal que eu tenho, eu já teve uma época da minha vida que eu tinha 2 empregos, né? Eu já tinha a Ícone e era professor e também coordenador de curso. E aí sempre tinha aquele frio na barriga, nossa, se eu largar isso aqui, porque chega uma hora também que lecionar enche a paciência, se eu largar esse troço aqui, minha renda lá na frente vai cair. E o aprendizado gigantesco que eu tive foi o seguinte, carro apertado aqui canta. Cara, é um negócio assim, é uma coisa, uma perspectiva muito psicológica, mas a gente se vira para pagar. É claro que nós não estamos falando de enfiar os pés pelas mãos, dar um passo maior do que a perna. Mas o que nós percebemos é o seguinte: se eu tenho uma leitura razoável das minhas despesas, das minhas finanças, e olho para aquilo ali, se eu faço esse compromisso, eu vou arrumar um jeito de honrá-lo e isso acaba lá na frente repercutindo de forma positiva. É por aí com o consórcio? Exato, Wagner, porque você querendo ou não, hoje para você colher qualquer coisa, você tem que primeiro começar plantando. Sacrificando. Então, se você não entender que hoje é o momento de você colocar, de você planejar, de você ter uma disciplina, eu vim para cá assistindo até um podcast falando sobre disciplina, né, hoje vindo de Belo Horizonte. Então, a ideia da disciplina é o meio e não o fim. Você tem que ter disciplina hoje, você tem que plantar hoje, você tem que conseguir colocar hoje um propósito, uma meta, um objetivo, que lá vai ser alcançado, mas ele começa aqui. Ele nunca vai acontecer aqui. Uma empresa não abre as portas e amanhã ela já está explodindo de vendas, ela já cresceu, ela já evoluiu. A gente visualiza pouquíssimas coisas acontecendo na internet hoje em dia, mas que não dá para colocar isso como padrão. Claro. Mas uma empresa ela só cresce, uma empresa de 30 anos, ela só chegou hoje onde ela está, porque há 30 anos alguém abriu a porta. Planejou também. E assim, a pergunta... pergunta... teve uma coisa que nos falta, né? Visão de futuro. Você tem que pensar a longo prazo. Não dá para ficar contando com... A pergunta que eu faço com muito hoje. para alguns clientes meus é justamente isso. Cara, você lembra nos últimos 3 anos com o que você gastou R$350?
Você lembra? Com o que você gastou os últimos 650 reais? Boteco. Maioria é boteco. A maioria que você pergunta fala assim, não lembro não. Se você tivesse gasto 350 reais com consórcio há 3 anos atrás, você estaria mais rico ou mais pobre hoje? Não faz diferença, porque você não lembra onde você gastou. A diferença é que hoje você teria talvez 30 mil na venda da carta, talvez 100 mil para comprar alguma coisa, Planejado, talvez na alavancagem, isso. talvez na qualquer coisa. Alan, Ou você teria 100 ou tudo. Isso é maravilhoso. Não é? Aí, há 3 anos, o que vai diferenciar o hoje do ontem? Que você teria começado. Agora, daqui 3 anos, você vai saber onde você vai gastar seus 350? É. Não vou. A diferença é que se daqui 3, 4 anos que seja, você vai ter 30 ou 100, ou vai continuar sem nada. A diferença é essa. Você não lembra antes E o e não consórcio vai tem uma lembrar vantagem, depois. né? Não foi contemplado, não está conseguindo pagar, mas tem para onde correr. Você cancela, Né? Você tem o pra onde dinheiro correr. tá lá. Essa perspectiva é legal porque assim, eu vou falar um negócio que não me cancela ainda não, porque tem um contexto. A gente gasta muito besteira. Mulher é bolsa e sapato, mas vamos ser justos, homem gasta dinheiro com umas coisas que você bate o olho. Eu tenho hora que eu abro minhas coisas e falo, cara, pra que eu comprei isso aqui? Eu nunca vou usar esse troço na minha vida. E eu tô até vendo aquele vídeo que tá rodando nas redes sociais que já tô chegando em casa e falar, amor, o cara ia jogar isso fora. Exato. Me deu. Mas entra naquilo Porque que você a falou. gente gasta com coisa desnecessária por falta de planejamento. E se de repente eu me comprometi com o consórcio, você acaba sendo um pouco mais metódico, mais disciplinado, você acaba tendo mais foco para conseguir seu objetivo financeiro. Você direciona o dinheiro para isso. é o que Você direciona o falou, capital. E aí a gente tocou no assunto anteriormente, né? O que tem de diferente, como você utilizar o produto, e aí entra muito o produto Previdência. Eu acho que esse é um ponto Previdência, muito cara. importante. Previdência eu achei fantástico. Acho que ele é essencial isso ser debatido, discutido, falado por pessoas que são influentes na cidade, que possam levar isso mais para frente, porque uma das maiores dores familiares que existem hoje no Brasil e acredito que até fora do Brasil é que ninguém se planeja para velhice. Não. Tem diversos filhos ou famílias que se separam por brigas familiares, de quem vai cuidar dos pais. Sim. Só que hoje, nós Virou todos um jogo de aqui, empurra. nós todos aqui somos pais. Quem hoje de nós aqui está se preparando porque uma hora vai ser os nossos filhos que vão ter que nos cuidar? Sim. Ou nós estamos pensando em ter deixar uma liberdade para os nossos filhos e a gente ter a nossa independência lá na frente? Então, esse é um dos pontos que eu gosto mais de trabalhar, misturado com o investimento, porque você consegue misturar o mesmo produto para ambas necessidades, de você utilizar como investimento, mas ele também ser uma previsão de previdência. O consórcio, visto dessa forma, é um produto que sempre vai estar muito positivo. Jogar mais gasolina nessa fogueira. Para a gente entender o que acontece com a Previdência. A Previdência, quando ela começou, as pessoas ainda não tinham se aposentado. Então, nós tínhamos pagantes e não tinham beneficiários, né? Não tínhamos beneficiários. Aí, o nosso ilustre Juscelino Kubitschek teve uma ideia genial. Nós vamos pegar esse caixa aqui da Previdência e vamos construir Brasília. Você já vê que Brasília já começou errado. Então, até este advento, eu pagava a Previdência e era como se a minha grana ficasse ali numa prateleira lá na Previdência e quando eu aposentasse eu ia pegar aquilo lá com a rentabilidade básica, mas é o que tinha. Depois desse advento, o que começou a acontecer? Hoje, quem contribui com a Previdência hoje está pagando quem está aposentado. E se nós formos contar com a Previdência Social hoje, pode ser que as pessoas que pagarão o nosso benefício nem nasceram ainda. Sim. E provavelmente não nasçam porque a taxa de natalidade no Brasil está caindo. O povo não faz mais filho? Como é que faz? Então, olha o cenário que a gente tem de Previdência Social. Nós estamos com uma população que está envelhecendo. A taxa de natalidade do brasileiro hoje ela já está em declínio já há um tempo. Bastante tempo. Então nós vamos ter um universo gigantesco de velhinhos aposentados e pouca mão de obra. Poucos pagantes. Para pagar essa conta, né? Com o agravante da relação de mercado, porque hoje não tem ainda tão forte quanto foi no passado a relação de contrato de trabalho com carteira assinada e tudo mais. Hoje é muito freela, é muito pejotização e essa galera contribui muito pouco com Previdência. Então, Previdência Social é um negócio que, se você está contando com isso, já deveria ter parado de contar há muito tempo. Nós temos as opções de previdências privadas também, que é um elemento. Mas a opção de consórcio realmente é uma novidade. Então, eu queria que você explicasse assim, como é que eu posso fazer uma estratégia, pensando no meu futuro, para daqui a 20 anos, de construir algo com a visão de previdência. De me aposentar. Existem duas formas. Ir para a praia
E às vezes botar pode ser, meu pezinho na pode ser areia. até muito antes, né? Porque o consórcio tem o benefício das oportunidades e estratégias para antecipação. Não precisa do ser dinheiro. tanto. Mas, em comparação até às previdências privadas, o primeiro ponto que se diferencia é a questão do imposto. Né? O consórcio em si ele não é declarável, então você não tem um produto com impostos. Ele é um bem, né? Exato. A partir desse momento, você tem duas formas de utilização. A forma como uma poupança forçada, você pagar isso e sacar no final. Então, você também está colocando o dinheiro para daqui 18, 20 anos você sacar com os seus reajustes. Você vai sacar mais dinheiro do que efetivamente você pagou, porque existem os reajustes anuais da carta de crédito, as correções. Sim. Então, esse é o primeiro caminho. A pessoa que não consegue poupar, não consegue economizar, colocar um compromisso e uma disciplina de fazer isso acontecer. Mas com a possibilidade de todos os meses você antecipar essa aposentadoria, comprando imóveis e colocando para locação. Porque ontem eu estava dando um treinamento, Wagner, e eu coloquei várias projeções. Ou se a pessoa for um pouco mais agressiva, pegar esse capital todo e aplicar em algo. Aplicar em algo, lógico, que aí você consegue aumentar a sua rentabilidade. Você pega um dinheiro ao custo menor e você aumenta essa rentabilidade perante a isso. Sim. Mas o bacana das parcelas reduzidas que existem dentro do consórcio Ademicon é você visualizar que num prazo longo, eu não vou colocar aqui 10, 20, 30, 50, vamos colocar que você fez uma ideia de uma previdência para sacar daqui 18 anos. Só que esse consórcio ele veio a ser contemplado daqui a 100 meses. Beleza. No mês 100 que você tem o direito da utilização 100 meses desse vai dar o quê? produto... 8 anos. Exato, mas mais ou menos 9 isso. anos. É. É, a hora que dá o benefício da utilização desse produto, vamos supor que você fez um consórcio ali que nesse momento, no mês 100, ele vale R$800 mil. A quantidade de parcelas que você pagou até esse momento é 270 mil somente. Então, quando acontece isso, você tem dois pontos. Se você tivesse investido numa previdência ou no mercado financeiro 270 mil reais, você teria um retorno financeiro sobre os 270. Sim. A partir do momento que essa carta é contemplada, você tem uma rentabilidade sobre os 800. Sim. Então você tem 270 alocado De gasto. e uma rentabilidade sobre Rendimento 800. sobre 800. É outro momento que você consegue esperar até o fim e sacar com toda essa rentabilidade. Lembrando, Paulo, que esse rendimento que você está falando sobre os 800 vai ser maior do que o valor da parcela que você paga. Exato. Sim. Exato. Porque lá vai render, nós fizemos 1,09, mais ou menos, não é? Sobre os 800 Sobre mil. os 800. Que vai ser maior do que a sua A parcela. Sim. preço. Ó, tô falando fora, né? Sim. Que Nossa, parcela. o rendimento sobre os 800 vai ser maior do que o valor da parcela que você paga. Olha que loucura. Fantástico. Você gastou 270, o rendimento sobre os 800 maior do que a parcela que você paga. e ainda Com sobra. rendimento. Só que vai estar sobrando. rendimento, vai E estar o outro rendendo. caminho Wagner, Acabou de pagar, você continua com o rendimento Continua. todo seu, 100%. E outro caminho bacana que é muito bom se colocar é a segurança. Não é? O imóvel é uma necessidade básica do ser humano. Total. Quando você fala diversos influencers no mercado, e não, que vale a pena você alugar, não vale a pena você ter, não Aí compre, alugue. vai lá o primo rico e compra E uma mansão compra. de 5 milhões. O mesmo que 50 falava. O mesmo que Vai te falava. catar, primo rico. Né? Então, o que a gente Antes que eu me visualiza? esqueça. Se eu Só chegasse- pra constar aqui. Dá um corte. Se eu chegasse para você, Wagner, e falar assim, ó, eu tenho um imóvel de 800 mil reais Verdade. para venda, mas eu quero te vender por 270, você gostaria de comprar? Ô. Quem não gostaria de comprar um imóvel que vale 800 mil por 270? Tá doido. O que isso A significa? lógica seria essa, né? Exatamente. Você contemplou, você pagou 270. A partir do momento que você compra esse imóvel de 800 mil e você coloca esse imóvel para locação, seja ele por mensalistas ou, melhor ainda, para diárias como Airbnb, Booking e reservas, que hoje está tão na atualidade, tão em alta, você acaba de comprar um imóvel de 800 mil por 270, porque quem vai pagar o resto do seu consórcio é o inquilino que você colocou ali dentro. E ainda tem a vantagem seguinte, aquele imóvel eu posso vendê-lo futuramente, Futuramente. também com Exato. ganho, né? Também Exato. com ganho. É, Posso Justamente você falou, eu gosto muito desse modelo. Adquirir o bem com o rendimento que você está alugando, pagar a parcela e no futuro você ter o seu imóvel para gerar renda ou aposentadoria. Sim. Vamos fazer um ciclo. Um ciclo falando de valores para exemplificar. Uhum. Hoje, você compra uma sala comercial com 200 mil, não compra? Uma sala Para pequena? colocar até menos. Beleza, mas vamos colocar 200 para a conta sempre ficar redonda, porque 100 não vai dar, mas 200 talvez vai dar. Então você começou pagando ali 670 reais para uma carta de 200 mil. Sim. Pagou, foi contemplado, independente da época. Comprou uma sala de 200 mil.
Olha o valor que você pagou para comprar. O aluguel dessa, hoje vamos colocar um aluguel básico, não vamos colocar Airbnb nem nada, dá o quê? 1%. Meio por cento. R$1.000. R$1.000. R$1.100 uma sala comercial. Então você já concorda que esse valor vai, no mínimo, pagar a sua prestação? Total. Que é onde que ele entra. Total. Se você quiser ter um trabalhozinho maior com isso, que é o quê? O Airbnb e tudo isso que ele falou, vai render mais. Esse valor que render mais não vai fazer diferença no seu mês. Sim, Você faz outra carta e dobra seu patrimônio. sim. E com essa dobra, você vai ter outro aluguel. Você pode ir escalando. Essa é a alavancagem. É. Vai chegar um ponto que eles vão se pagar. Você fez 1 milhão de patrimônio com 670 por mês durante um tempo, onde todos se pagam. Vai chegar uma hora que você não vai querer mais, você ainda vai ter a renda. Vai chegar um momento que você vai fazer só para pegar, para fazer assunção de dívida. Quitou tudo. Rapaz, em torno aí de 6, 10 anos que seja, dependendo do seu Você tá trabalho, com um patrimônio Isso. E aí da alavancagem vezes maior virou que você tinha. a aposentadoria imobiliária. Sim. Olha A o tanto de praia aluguel que que você você tá tem. querendo ficar daqui 10 Sim. anos, Então, sem chamar a nada, gente. só recebendo, Sim. é isso. Então, aí você tem 10, 5 imóveis, recebendo aluguel de todos quitados, começando pagando 670. Olha que loucura. E o mercado imobiliário ele é uma incógnita assim, em certos aspectos, porque o imóvel residencial nem tanto, né? O imóvel residencial já teve uma rentabilidade melhor. Mas o imóvel comercial e hoje, principalmente, a vibe é galpão. Né? Que você consegue uma rentabilidade Em alta. e é uma coisa até relativamente fácil de construir. Então eu posso muito bem, por exemplo, fazer um consórcio para adquirir o terreno e construir em cima e criar uma rentabilidade em cima daquilo. Dentro da sua lógica, o aluguel desse galpão já vai pagar a prestação do sobrar. consórcio, vai sobrar e Você faz agora outra carta eu tenho um e bem. vai girando. Né? E acaba que é um bem que eu consigo negociar depois facilmente. E vai girando. Aí Não vamos ser para. estratégia também em comprar bens que sejam facilmente Claro. negociáveis. Vamos chamar alguém da área imobiliária para nos direcionar se não domina o assunto. Cada um na sua. Nós falamos então em um consórcio tradicional, nós falamos da venda da carta, nós falamos de utilizar o consórcio para capital de giro. Para a Previdência Social, faltou um. Eu colocaria nesse faltante aí, eu acho que é a cereja do bolo na Debicon. Show. Quando a gente fala sobre crédito no Brasil, quando a gente fala sobre capital de giro, investimento, alavancagem patrimonial e financeira, e aí há uma linha de raciocínio falando mais com o lado empresário, o lado empreendedor do que a gente hoje veio falar aqui, é a cereja do bolo da Demicon, que o Alander fez um comentário no final da fala dele, que é a assunção de dívida. Assunção de dívida. Assunção de dívida é uma lei do Código Civil, é o artigo 299 do Código Civil. É uma coisa que até muitas pessoas fazem sem nem conhecer, sem nem fazer, Tá fazendo e nem sabe. que é uma simples transferência de dívida. A Demicon ela é muito conhecida por uma empresa de crédito e não somente de consórcio. É alavancagem de capital de giro e alavancagem financeira. E ela cria há muito tempo atrás, utilizando-se da lei, se embasando em cima da lei, a possibilidade de uma transferência de dívida. Quando você consegue ter essa possibilidade e a administradora por si, ela concorda com essa transferência de dívida, você pode utilizar um benefício de um desconto. Consórcio no Brasil não existe desconto porque não existe juros. Sim. Não é igual ao financiamento que Sim. você antecipa o valor ao presente e você tem desconto. A taxa administrativa da Demicon é 1,3% ao ano. Muito baixo. Então, em comparação a financiamento, Sim. 12, 13, 14, em comparações a financiamento, a home equity, CGI, 25, 30, 35, se você vai para factorings, 50, 60, 70 ao ano, 1,3 é a taxa administrativa. O que ocorre quando a gente faz o trabalho de assunção de dívida? O cliente ele é beneficiado por uma oportunidade de desconto no saldo devedor. E ele transfere essa dívida para um terceiro, que ele quer crédito, ele está querendo dinheiro emprestado. E capitaliza com essa operação. Exato. Hoje nós somos especialistas em fazer essa operação. Então a gente demonstra como que o empresário ele consegue alavancar financeiramente com o próprio imóvel sem a transferência, usar o consórcio como capital de giro e num futuro onde ele queira reduzir ou ele queira quitar isso, não quer pagar mais as parcelas futuras, ele tem o benefício do desconto na quitação. Show. Vamos traçar uma estratégia aqui. Eu fiz essa operação, comecei a pagar, fui contemplado, aí ele deixa de ser consórcio, vira um financiamento, mas em determinado momento eu quero parar de pagar essa operação e quero utilizar desse recurso.
O que eu poderia traçar de estratégia pragmática para eu criar uma alavancagem, um ganho em cima disso? Wagner, o que a gente gosta de sempre colocar como planejamento? Vamos fazer com valores. Vamos dizer que você hoje fez um consórcio de R$500 mil. 500 mil. Você está pagando uma parcela em torno de R$1.700 por mês. Show. Uma parcela em um prazo mais de 220 meses. E dentro disso, daqui 4 anos, você efetivamente foi contemplado. Você tem o direito de utilizar esses R$500 mil. Bacana. Você pegou essa carta de A crédito, expectativa era o quê? 18, 20 anos, né? 200 meses? 18. prazo total 18 anos. meses. Exatamente. 18 anos. Então, daqui 4 anos, você trabalhou uma estratégia, você deu um lance, você contemplou e você utiliza desse produto agora dentro da tua empresa, do teu negócio. Você fala, Paulo, eu quero usar como dinheiro. Então, você transfere essa carta de crédito para um imóvel próprio, você saca esse dinheiro efetivamente e investe no seu negócio. Sim. A partir do momento que você investe e você conseguiu reduzir o custo financeiro dessa operação, você está pegando um dinheiro a 0,6, por exemplo, Sim. e você tem um retorno do seu negócio de 1,5%, 2%, 3%, você está alavancando. Sim. Você tem uma facilidade no teu fluxo de caixa, porque você estendeu isso para um pagamento mensal de 18 anos, que não é normal do capital de giro. Mas de jeito nenhum. Você consegue ter um fluxo de caixa saudável para sacar esses R$500 mil e ir pagando. Uma prestação e investir no seu previsível, negócio. Exato. estável. Você tem a previsibilidade do aumento dela anual, você sabe como é que vai ser esse trabalho que você vai ter. Passaram-se mais 2 anos, então no 6º ano da sua contratação, você contratou no 4º ano, contemplou, você usou durante 2 anos e você alavancou seu negócio. E você não está mais necessitando desse dinheiro, você já fez, o objetivo já estava traçado e você concluiu ele. Se você viesse a qualquer administrador ou banco no Brasil quitar esses outros 12 anos restantes que tem do consórcio, Não é você vantagem teria porque você está antecipando uma coisa, né? Você não tem desconto, você não tem Não redução. tem juros, então Não teria faz nem redução alguma. sentido. Exato. Na Ademicon, com a assunção de dívida, a gente pega a sua dívida, transfere isso no mercado para um terceiro que tem o interesse e você tem uma média de 20% a 30% de desconto nessa quitação desse saldo É devedor. lindo, cara. Fantástico, né? Fantástico. 30% de desconto, vamos colocar em 12 anos, nós estamos com uma baita taxa. Talvez nem em financiamento eu consiga a redução de desconto tão grande assim. Exato. Resumindo, foi contemplado, você tem consegue. 2 formas de utilização. Comprar o imóvel para fazer esse ciclo que eu falei, comprar, alugar, fazer patrimônio e aposentadoria, ou usar como dinheiro da forma que o Paulo falou. Você pega o imóvel Levantar o seu, coloca lá, capital, pega o dinheiro fantástico. e utiliza da forma inteligentemente, da forma que você quiser. Fantástico. Mas, Então- Wagner, só interrompendo, Fantástico. às vezes aqui a gente está falando e a gente sabe que, como você comentou, mais de 80% são analfabetos funcionais. 60% é analfabeto. 60% É assustador, mas é. Então a gente está falando aqui, falando números, falando assunção de dívida, falando artigos da lei, falando possibilidades de utilização, e às vezes as pessoas estão do outro lado falando assim, não estou entendendo nada. Caraca, Então vamos lá, se você está nos assistindo e entendeu tudo, você é um privilegiado. Exato, exato. Mas o que a gente quer passar para todos vocês que estão assistindo nós aqui? Não se preocupem, a gente está na premissa do atendimento. A gente está na premissa do que a gente falou lá no começo do podcast, que é a falta de atendimento que leva as pessoas a entrarem em situações de golpes, em situações Comprar que possam título de lesar. capitalização. Exato. Então, o nosso papel aqui é levar o conhecimento, é assessorar, é acompanhar, é fazer isso acontecer, mostrar como aconteceu já com outros clientes nossos. É demonstrar que se utilizar o produto da forma correta, ele é sensacional. Sim. E precisa ter uma assessoria por trás para estar te ajudando. E, na verdade, não precisa de entender muito, né? Tem que despertar o interesse, a curiosidade de ter um futuro melhor, que, querendo ou não, quem tem que entender é a gente vai fazer isso da melhor forma possível. A gente vai passar toda a estratégia entendendo. Aqui a gente está falando um pouco de cada, se ficar confuso, é a ideia desse atendimento personalizado mesmo. Mas não né? se iludam. Até quem domina a área precisa de uma assessoria. Totalmente. Vou pontuar uma história que aconteceu comigo recente. Foi um pouco antes da gente conversar, inclusive. Meu gerente da PJ me escreveu no WhatsApp. Beijo, gerente, te adoro, mas bola fora sua, hein? Ô, Wagner, nós estamos aqui com desconto de 50% na taxa. Acho que era Black Friday, né? Deve ter sido outubro do ano passado, então. Nós estamos aqui com desconto na taxa, tal, vamos correr, que é a melhor taxa do mercado. E foi botando pressão e, cara, correria, cabeça quente. E eu, nossa, não estava com tempo para pensar sobre isso. E ele foi pontuando. Eu resolvi sentar e falar, deixa eu estudar isso aqui que esse cara tá falando. Os 50% de desconto da taxa que ele propunha
ela era mesmo assim ainda era o consórcio mais caro do mercado comparado a qualquer coisa que você entra na internet, faz uma simulação, metade do dobro. Metade do dobro. Então o que acontece? Eu tenho mesmo eu que veja bem, mesmo eu que domino a área financeira, eu poderia estar sujeito à opinião enviesada de um profissional que só quer me empurrar um negócio goela abaixo. E assim, é relativamente fácil para quem não domina a área, você entra no chat GPT e pedir para comparar e te dar as expectativas daquilo. Né? Você consegue ver a taxa real, porque a grande pegadinha disso são os embutidos, né? Você vai pegar um financiamento, mas tem IOF, tem mais várias seguro, taxas, seguro, embutido e tudo mais. E o consórcio não, ele é bem mais simplificado e regulamentado pela lei. Né? Então você não tem muita surpresa e ainda eu tenho para onde correr, né? Porque a ouvidoria em relação à gestão dos consórcios é uma coisa fantástica. Né? Basta reclamar que em 2 dias alguém vai te responder. Você entra lá no próprio site. Hoje acho que até pelo Gov, né? Que você faz reclamação da SUSEP. Você entra lá pelo Gov e faz a reclamação, rapidinho alguém da empresa reclamada está entrando em contato para te ajudar. Mas não é o caso. Eu sabendo que eu posso contar com uma empresa que eu vou ter o suporte, a devida orientação, faz diferença. E vamos ser sinceros, falando de uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, e onde o meu negócio, do Guilherme, praticamente todo mundo, o que a gente vive hoje? De recomendação. Show. Não é muito mais fácil eu chegar até você por intermédio de um amigo do que eu bater na sua porta? Imagina chegar um doido lá, meu nome é Alander, eu vendo consórcio aqui, me conta seus sonhos e projetos. Quanto você pode pagar? Se sua casa é quitada, você vai me responder? Agora eu chegar perto de você, poxa, eu sou amigo do Guilherme, Wagner, falou super bem de você, falou que você tem um perfil, que você entende disso, que você gosta disso. Vamos traçar uma estratégia para você. Você vai ter uma abertura maior. Por que eu falei sobre esse assunto? Porque numa cidade onde a gente preocupa e vive de recomendação, a gente tem que ser muito correto. É ouro. Eu tenho que ser muito correto com o cara. A sua reputação é ouro. Ele precisa de ter quem reclamar. Sim. O negócio tem que ter cara. E se eu quero sobreviver numa cidade onde todo mundo vê todo mundo toda hora no supermercado, no posto de gasolina, tem que ser correto, porque eu preciso de ser muito bem recomendado. Então isso é importante também. Nós precisamos contextualizar o que eu preciso com o produto que eu quero adquirir. Exato. Porque é circunstancial isso, não dá para generalizar. Pontuando o que o Alan falou, nós, antes de começar todo esse projeto, a gente buscou várias outras empresas e viu que a Demicon tem inúmeras possibilidades. Falou, principalmente aqui em Divinópolis, eles não vão estar comprando a Demicon. Assim que a gente apresentar, quem que é? Não, eu comprei com o Alan, eu comprei com o Guilherme. Então, quem vai resolver um problema é ele. O agente manda muito. Eu tive... A questão de investimento, ela tem um viés emocional, não adianta. Eu particularmente, acredito que poucas decisões na vida são racionais. A gente tem vários estudos sérios falando sobre... você não vota politicamente de forma racional, você tem um viés emocional ali, você tem um peso. Investimento nem se fala. A Selic bateu 15% ao ano, e eu fiquei louco. 15%? Vou tatuar tesouro direto no braço e o negócio agora é tesouro direto. Foi momentâneo, a gente passou. Aí, nesse meu lapso de cegueira racional, eu tenho um assessor de investimento e escrevi para ele, falei, cara, o negócio é taca tudo em tesouro direto. Ele falou, meu irmão, vamos tomar um café? Calma seu coração. Você quer fazer o que com a grana? Verdade, é boa pergunta, né? Porque, eventualmente, pro que você quer... Tem coisa muito maior e muito melhor que tesouro direto. Então, eu preciso aprender a contextualizar e entender o que eu quero fazer com essa grana, qual que é o meu planejamento. E aí, nisso, a Demicon consegue me ajudar? Eu tenho alguém para me direcionar para eu não comprar gato por lebre, vamos falar assim? Com certeza, Wagner. Além disso, né, voltando um pouco no assunto anterior e colocando esse em pauta... Porque alguém que coloca teus pés no chão hoje é raridade. Fala, irmão, calma, baixa a bolinha, vamos sentar aqui. Ele tá emocionado. Emocionou. Você tá encantado, calma lá. Aonde que a Demicon ela conseguiu linkar ser o melhor produto do mercado com a menor reclamação, com a maior venda? Assessoria financeira. E atrelado a recebimento de comissão. Nós não podemos ser hipócritas. Aqui a gente está trabalhando, nós temos que trabalhar por algo. A gente precisa trabalhar onde a gente seja remunerado financeiramente. Então, logicamente que nós estamos ganhando com a venda para os nossos clientes. Aonde que a Demicon atrela um bom atendimento e uma boa assessoria para que o cliente seja bem atendido para o objetivo que ele queira? O ganho comissionado. Ela atrelou o ganho comissionado em 18 anos. Então, para o nosso assessor hoje, para o nosso autorizado, para a pessoa que hoje está por trás da marca, a única forma dele ganhar dinheiro com a Demicon é junto com o cliente. Junto com o cliente. Porque se o cliente parar de pagar
cancelar, reclamar, ele não vai Acabou. receber a comissão. Fantástico. Então, quando ela atrela isso a um recebimento comissional a longo prazo e no mesmo período total do produto que foi vendido, o autorizado só vai ganhar dinheiro se o cliente for beneficiado na ponta. Posso falar que o agente financeiro ele é corresponsável, né? Porque ele tem uma responsabilidade ali de acompanhar o E crescimento outra, do falando um cliente. pouco da parte da venda, que é onde todo mundo é formado, todo mundo já acorda. Se você acorda e dá bom dia pra alguém, você já tá fazendo uma venda, a pessoa vende. Vamos falar da parte de venda agora. Por que que a gente acredita tanto nesse produto e principalmente o Guilherme falou? Quando a gente pensou de estar comprando o Guilherme, estar comprando a Alander. Porque querendo ou não, cara, pessoas compram pessoas. Pessoas compram pessoas. Então tem que gerar essa credibilidade, essa confiança. Relacionamento. Eu né? passava isso, né, pro time antigo de vendas, que a gente tinha uns franqueados antigos. Não adianta, você tem que comprar pessoas. Sim. Porque é quando você precisar, é muito bom ter quem recorrer, não é? É muito bom não depender de um 0800, não Eu é? poderia afirmar que o negócio da Demicon o suporte financeiro, a consultoria Tem que financeira, ser o humanizado, planejamento cara. financeiro Tem que ser humanizado. e o produto que é Ah. o consórcio. Mas o que eu estou entregando é um devido suporte, uma devida assessoria financeira e atrás vem junto um ótimo produto atrelado que é o A consórcio junção, isso aí. imobiliário. Exatamente. Papo bom, hein, galera? Muito bom, hein? Estamos caminhando para o final já. E eu queria só pontuar algumas coisas para o pessoal entender. Primeiro que nós temos uma novidade, que os clientes da Ícone Contábil têm uma condição fantástica para trabalhar com a Demicon. Em breve nós vamos estar divulgando o que a gente está oferecendo. Para você, nós temos aí 5 opções de planejamento financeiro. Então, alguma delas pode se encaixar na tua necessidade. Vamos encaminhar um material para a galera entender mais a fundo como é que funciona. E se você não é cliente da Ícone, você pode deixar aqui nos comentários o seu pedido que nós vamos encaminhar com muito prazer. E aí, seu Paulo, Guilherme, Alander, o que vocês deixariam assim de recado final para os nossos espectadores em relação à própria empresa, ao produto, ao planejamento financeiro? Fica à vontade. Quiserem dar uma dica fit, beber 3 litros de água ao dia, agora é com vocês. Vamos lá. Cara, é justamente ter essa consciência de que é possível ter uma vida e um futuro melhor. Estável. Basta entender. Basta entender, porque a gente até brinca, né? Se você acredita que pode, você pode. Mas se você não acredita, você tá certo também. Seu sonho é o tamanho da sua cabeça, tá tudo certo. Só que para isso você tem que ter conhecimento. São coisas que não estão ensinadas na escola. Né? Infelizmente, a gente não sai do colégio aprendendo sobre educação financeira. Cultura financeira nossa é péssima. Então, assim, desde que você tenha a mente aberta, curiosidade de saber entender que é possível, porque quando a gente fala assim, poxa, vou investir 15, vou voltar a 30 e esse negócio é louco. Cara, não é. Não é. Existe. Faz sentido. Nossa, em 10 anos, se eu fizer uma estratégia, eu posso ter, sei lá, 500, 600 mil de patrimônio e viver de aluguel. Cara, é possível. Se não for em 6, que seja em 10. O que você fez nos seus últimos 10 anos para chegar até aqui? E a gente tem que entender, assim, para quem nos ouve, que é uma estratégia tão interessante para a própria Demicon. Quantos anos de mercado? 34 anos. Se não fosse interessante, não estava aí há 34 Cara, anos. Assim, ela não é uma ONG que está Não fazendo é. isso de ser boazinha. Ela ganha com isso. E ela ganha com isso porque justamente tem uma estratégia bem traçada. É porque já não sei se tem uma frase do ex-presidente Abraham Lincoln, não sei se você já escutou. Ninguém engana tanta gente por tanto tempo em tanto lugar diferente. Sim. Se enganasse, não Total. tava 34 anos Fantástico. no mercado aí, sendo a maior Fantástico. do Brasil aí. Fantástico. Então o que eu passo pro pessoal é isso, cara, é possível. Repetindo a frase que eu falei. Se você acredita que pode, você pode. Se não acredita, tá certo também. Você não precisa ser um velhinho brigando pra quem vai te dar banho, qual dos seus filhos irá te dar banho, e dependendo de Faça a parte. cesta básica do Faça a vizinho. parte. Planeja. Se planeja, se Porque o programa. seu custo, quando você tiver mais velho, vai aumentar. E será que Sim. o seu dinheiro Pô. vai aumentar de acordo com o seu custo? Poder de compra? Será que o seu poder de compra vai ser o mesmo? Com certeza não. O seu rendimento já não é o mesmo. A energia cai. Acabou. O salário rendimento cai. não é o mesmo. A gente tá fazendo conta para um amigo nosso que é funcionário público. Público, Ele trabalha, ele ganha tanto. Quando ele aposentar, a renda vai cair. Cai. Será que o custo de vida ele vai conseguir? E o custo de vida só aumentando hoje. Você entendeu? Porque as pessoas elas buscam em finanças uma segurança que ela é ilusória. Não existe segurança. Agora vamos filosofar aqui, pô. Não há segurança nessa vida, o que dirá nas finanças. A gente tem que fazer um planejamento financeiro, fazer a nossa parte, se programar
E lá na frente também contar com Deus, porque sozinho já não vai longe, né? E no mais é isso aí, é se planejar mente aberta. Tem que Pra fazer a nossa entender, parte, conhecer e saber que sim, é possível ter um futuro melhor e não ser o velhinho que você falou. É, dependente da família. E pra isso aí, quem pergunta o melhor momento, normalmente sempre Ontem. vai ser ontem. Foi Hoje tem que começar. Não pode. Como diz o ditado chinês, né? O melhor momento foi há 34 30 anos anos atrás. atrás. É, E o exatamente. segundo Quando melhor momento começou. é agora. Hoje. Já Se sai daqui você dos seus tivesse pulos. uma bola de cristal pra saber o que vai acontecer com você semana que vem, porra, coisas ruins acontecem, infelizmente. Se você tivesse uma bola de cristal, quanto que você cuidaria do seu futuro? Ontem, cara. Sim. Né? Essa teoria da bola de cristal é muito legal. Se tivesse uma bola de cristal pra saber o que ia acontecer com você, você já teria feito uma coisa ontem. Faz a sua Não tem parte, jeito. confia no processo e Planeja. vamos. É isso aí. Estuda e Estuda. busca. Guilherme Rinaldi, o homem por trás da lenda, É isso. O mito. o mito. Eles são todos vocês, eu não. Tô aprendendo cada dia. Mas é isso, é papo muito bom. Obrigado pela oportunidade. Fantástico, eu que Estamos aí agradeço. com essa novidade para todos os clientes, para os amigos. E buscando a cada dia mostrar que é possível. Tem que planejar, tem que buscar, mostrar ao pessoal que pode adquirir bem. E com o tempo vamos conseguir levar esse planejamento para muita gente aí, com a parceria da Ícone hoje. E tamo junto. Muito bom, Guilherme. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Seu Paulo Lodge. Wagner, agradecer novamente, agradecer aqui ao Alander, ao Rinaldi, por estar dando essa oportunidade de trazer a marca para Divinópolis e para toda a região aqui. Saibam que o que a gente pede, abra suas portas para o conhecimento, abra sua mente para o novo. Você abra a oportunidade de você conhecer o que hoje tem no mercado, que talvez seja a solução para o teu futuro, para a tua evolução. Então vamos conversar, vamos tomar um café, como um bom mineiro fala. O nível pão de de queijo. café no meu sangue, desde que eu cheguei em Minas Gerais, aumentou bastante. A de lactose junto, provavelmente. Mas graças a Deus a empresa está no melhor momento da história e isso está sendo muito visto por muitas pessoas e muitos empresários e muitas famílias. É um propósito gigante nosso levar esse conhecimento, levar, a gente diz, a democratização e a desbancarização, que as pessoas possam ter um suporte a nível que elas precisam ter. Fantástico, Paulo. Eu achei a conversa muito produtiva. Antes de eu fazer o encerramento, você comentou nessa questão da desbancarização, né? Nós ficamos muito atrelados, muito presos às instituições tradicionais. Veja bem, não estou falando mal porque eu sou muito grato, né? Já construí muita coisa pessoal minha com as instituições. Mas acontece, para você ter uma ideia, o Brasil inteiro tem a mesma quantidade de bancos que a cidade de Nova York. Em número de quantidade de instituições, não é agência. É uma coisa ridícula, né? Ou seja, o crédito no Brasil, ainda até pouco tempo atrás, estava muito restrito, muito preso a 5, 6 bancos, a 2, 3 famílias, né? Vamos tirar as instituições públicas. E essas iniciativas, elas vêm popularizar, né? Elas vêm trazer opções para que a população em geral tenha acesso a produtos confiáveis e um crédito, né, mais acessível, mais interessante, mais inteligente, vamos falar assim. Exatamente, exatamente. Uma coisa fantástica que o Paulo me apresentou quando nós conversamos pela primeira vez foi o alinhamento de valores. A Ícone é uma empresa há 22 anos está no mercado, o valor nosso, né, o nosso negócio é soluções, um dos nossos produtos é a contabilidade, mas uma contabilidade consultiva. E a iniciativa da gente montar esse bate-papo foi porque eu verdadeiramente enxerguei uma oportunidade de negócio fantástica, porque vocês têm que entender que quando eu falo de algo ou quando eu indico algo, o meu também está na reta, então obviamente não vou indicar porcaria. E me chamou a atenção porque assim, muita gente bate a minha porta, não tem uma semana que não apareça alguém na minha sala me oferecendo algo, me oferecendo produto, soluções milagrosas, e quase nada é interessante, quase nada é funcional. E quando eu bati o olho na conversa, eu falei, cara, esse troço aqui é bacana. Aqui E para mim foi uma coisa fantástica, porque eu, Wagner, tive uma dor gigantesca com carta imobiliária. Então, quando já vem falar para mim de consórcio imobiliário, eu falo, epa, lá vem. E aí, quando me foi apresentado esse mercado, eu falei, caramba, não conhecia, né? Fantástico. Então, para você que é cliente Ícone, nós vamos montar uma estrutura bacana para você poder planejar seu patrimônio pessoal, que é um negócio complicado hoje, né? A gente realmente teme em relação à Previdência Social, não dá para contar. Planejamento financeiro em geral e principalmente o fluxo de caixa, que eu achei fantástico. Então, nós temos muitas opções
E eu tenho que lembrá-los que a Ícone é uma empresa que te oferece soluções para que você cresça. Eu quero realmente, é um valor nosso, é um valor meu, é um valor dos fundadores, é um valor da equipe, conseguir que o empreendedor cresça junto. E eu enxerguei nisso uma oportunidade de ser mais um produto para trazer, para que a gente realmente fomente o empreendedorismo, né, e o planejamento financeiro no Brasil. Pessoal, muito obrigado. Sessão 10. Agradeço a nossa audiência. E bora! Seja Ícone você também. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.